A modalidade que vamos conhecer hoje teve sua origem em atividades ludocircenses da antiguidade. São classificadas enquanto atividades por estarem relacionados com as necessidades do homem, subir e saltar desafiando a gravidade para alcançar o mais alto, realizações de grandes torres e pirâmides humanas para escalar muros e paredes, ou ainda por estarem relacionadas com a diversão, lazer e animação, ou seja, atividade de sociabilização e das relações humanas são algumas das características da modalidade no decorrer da história desta atividade que logo passaria a ser considerada como desporto. É possível afirmar que no período remoto e nas antigas civilizações como Roma, Grécia, China e Egito, muitos povos se dedicavam a esta prática, podendo serem consideradas como precursores desse desporto nos dias atuais. A modalidade surge também nas competições e até mesmo nas brincadeiras em que as pessoas participavam de construções de pirâmides humanas como forma de desafiar a gravidade, com fins de lazer ou de competição. Já os gregos usavam nos antigos Jogos Olímpicos. Os romanos, por razões militares, eles usavam treinando seus soldados para escalar paredes das cidades que iriam atacar. Vamos ver um pouco sobre isso agora no vídeo que eu vou mostrar. Adivinhe se puder. Catalunha, na Espanha, uma região conhecida por sua arquitetura incomum. Mas isso não se resume aos prédios. Em uma tradição que tem mais de 300 anos, equipes de catalães destemidos constroem castelos humanos usando a força e o equilíbrio. O objetivo é chegar o mais alto possível, o mais rápido possível e descer antes que tudo venha abaixo. Mas que altura essas torres podem atingir? Esta equipe se reúne diante de um grande público com o objetivo de chegar a 9 andares. É uma ideia perigosa. Se uma única pessoa não aguentar o peso, aqueles no topo cairão de 10 metros de altura. Então, a equipe conseguirá concluir seu arranha-céu humano? Ou será apenas o prelúdio de uma queda catastrófica? Pouco a pouco, a torre alcança sua altura final de 9 andares. Mas eles claramente chegaram ao limite. Eles não conseguem aguentar e a estrutura inteira desaba. Embora possamos dizer que essa façanha não teve um final muito feliz, a equipe empregou técnicas de engenharia inteligentes para chegar tão alto. Para começar, eles mandaram as crianças mais leves para o topo. A forma circular da torre garante estabilidade extra. E essas faixas pretas não são apenas estilosas. Elas dão apoio para os pés de quem sobe e para a lombar de quem sustenta a pirâmide. Mas nada muda o fato de que a cada novo andar, as pessoas embaixo têm que aguentar ainda mais peso. Então, quando chegam aos 9 andares, cada um desses homens está carregando mais de 250 quilos. Não é de se admirar que estejam tremendo. Quer dizer que 9 andares é o limite? Esta equipe acha que pode chegar mais alto e está prestes a tentar algo realmente audacioso. Uma torre com a altura recorde de 10 andares. Mas o que acontece agora? Eles alcançam as estrelas ou apenas ficam vendo estrelas? Temos 7, 8, 9, 10. É uma altura assustadora. Na verdade, é o máximo que alguém já atingiu. E por um bom motivo. Neste momento, os homens neste nível estão sustentando o peso de 5 pessoas e meia. São mais de 300. Adivinhe. Bom, vocês puderam apreciar até aqui um pouco do contexto da modalidade esportiva que vamos conhecer, que é a ginástica acrobática. Com o alargamento do Império Romano, né, se dando aí através das conquistas guerreadas, dá-se também a expansão, né, desta modalidade na Europa, nas feiras populares, nas festas de solenidades religiosas ou profanas. A modalidade sobrevive e adapta-se ao seu tempo, atravessa a Idade Média em exibições de caráter popular
e o restante do milênio passado integrando-se em atividades circenses cada vez mais profissionais. E você? Quais são as modalidades de ginástica ou categorias ou campos de atuações que você conhece? Temos aqui a ginástica rítmica e temos a ginástica artística, que foi duas modalidades que conhecemos na unidade passada. Bom, hoje dentro da ginástica temos muitos campos de atuações. Veja seguir aí agora. Modernamente, a ginástica passou a ser dividida em 5 campos de atuações também, além das modalidades esportivas. Temos aí a divisão da ginástica no condicionamento físico, né, que vai aí adquirir no praticante, manter a condição física de um praticante ou até mesmo de um atleta. Temos a ginástica de competição, que a gente está estudando agora, que são as modalidades esportivas, ginástica artística, rítmica, acrobática, entre outras. Temos a ginástica fisioterapêutica, que utiliza os exercícios fisioterapêuticos de ginástica na prevenção ou tratamento de doenças. Temos a ginástica de demonstração, que tem como principal função a integração social e compartilhamento de aprendizagem e da evolução da ginástica. E temos a ginástica de conscientização corporal, que foca em reunir novas propostas de abordagem do corpo na busca de solução dos problemas físicos e posturais. Vamos agora falar um pouco mais sobre o contexto histórico da ginástica acrobática. Embora reconhecida pela Federação Internacional de Ginástica, né, que é a responsável pela ginástica rítmica, artística, a FIG, a ginástica acrobática ainda não integra os Jogos Olímpicos. Como vocês puderam ver aí nos Jogos Olímpicos agora 2020 de Tóquio /2021, não temos aí, né, a competição da ginástica acrobática ainda. Entretanto, essa disputa aí, ela é oficialmente disputada em todo o mundo nos campeonatos mundiais. Caracterizada pela integração entre dança, ginástica artística e elementos acrobáticos, a ginástica acrobática é uma modalidade cuja origem remete ao passado, como vocês puderam ver. Constituída como tradições regionais, práticas acrobáticas foram incorporadas às outras, como as circenses e esportiva, difundindo-se e ganhando adeptos em todo o mundo. Então, hoje a modalidade esportiva da ginástica acrobática reúne vários movimentos de integração aí da ginástica artística, alguns elementos da ginástica rítmica, certo? Vale ressaltar que na ginástica acrobática não se utiliza nenhum aparelho, ok? Então, vale ressaltar isso. Voltando. Vale ressaltar também que o dinamismo e as capacidades físicas, como força, coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, temos também outras habilidades que estão presentes nesta modalidade. No século XX, esta modalidade se tornou um desporto. O que seria isso? Ela passa a ser vista agora também, além de uma atividade de recreação, de lazer, ela passa a ser também vista como um esporte, desenvolvendo-se sobretudo nos países lá do leste europeu, principalmente na antiga União Soviética, que hoje é a atual Rússia, onde foi realizado também lá os seus primeiros campeonatos, já como uma modalidade esportiva. A Internacional Federação de Esportes Acrobáticos, ela é fundada, né, em 1973, que foi a primeira entidade aí responsável por organizar alguns jogos internacionais, criar algumas regras, regulamentos e ter toda a estrutura aí de arbitragem da ginástica acrobática como esporte oficial. Mas essa instituição aí, né, ela foi mais tarde diluída aí e deu espaço para o surgimento da ginástica acrobática vinculada à FIG. Então, antigamente, era a Internacional Federação de Esportes Acrobáticos que era responsável, né, por fazer todo esse movimento do esporte, mas depois ela foi logo substituída pela AFIG, que hoje é a principal responsável aí, pelas competições internacionais aí de ginástica em geral.
Bom, até aqui vocês viram um pouco do contexto histórico. Vamos agora aprofundarmos ainda mais sobre como se organiza o esporte, que é o esporte que estamos falando hoje, ginástica acrobática. Bom, dentro desse esporte aí, né, dentro dessa modalidade, temos os níveis. Os níveis aí de participação dentro das competições. Existem três níveis de dificuldade que variam aí de acordo a competição para a competição. Então, temos o nível 3, 2 e 1. Então, dessa forma aí, temos aí os níveis na forma decrescente. No nível 3 temos o nível estreante. O que significa esse nível estreante em uma competição? Bom, nessa competição, esses grupos aí, eles vão apenas ser obrigatório fazer uma série. O que seria a série? Série, na verdade, é um conjunto de tudo que eles vão apresentar ali. Então, neste nível aí estreante, o nível 3 é obrigatório apenas uma série. Uma série que contenha uma série com movimentos de estática, com três tipos de exercícios individuais, um coreográfico e um de equilíbrio. Bom, no nível 2, que é o nível intermediário, que é o nível acima do nível estreante, é exigida uma série livre combinada contendo três exercícios de equilíbrio estáticos, três exercícios dinâmicos e três tipos de exercícios individuais, além de uma coreografia, de um movimento coreográfico e um de equilíbrio. No nível um, que é o nível de elite, que é o nível mais avançado, neste nível aí, os atletas, eles devem fazer todos os movimentos obrigatórios de acordo aí o regulamento. Então eles precisam de séries que contenham movimentos estáticos, dinâmicos e movimentos também combinados. Vamos saber agora o que seria estes movimentos estático, dinâmico e combinado. Vamos lá aprender um pouco mais. Nos movimentos, nos exercícios, né, caracterizados como estáticos, é, são caracterizados por formarem figuras que devem ser mantidas aí durante 3 segundos para ser validada a nota. Então, o que que acontece? Esses artistas aí, eu vou estar mostrando na foto para vocês, eles devem estar fazendo esses movimentos aí totalmente em equilíbrio, não pode ter muito desequilíbrio, senão a nota vai caindo, certo? E eles devem ficar nesta posição aí, quando eles formarem uma figura, como vocês podem ver aí, eles devem ficarem durante 3 segundos. Então, ao realizar essas figuras aí, como vocês estão vendo, o atleta ele deve demonstrar força, estabilidade, segurança e equilíbrio. Dois ou mais membros do grupo devem ter pleno contato entre si durante a realização desse exercício. Então, observe aí que temos aí dois atletas, né, basicamente segurando aí a pessoa que vai estar em cima, que eu vou estar denominando cada um daqui a pouquinho para vocês. Temos também o movimento, né, dinâmico. No movimento dinâmico, os exercícios são aqueles que são acompanhados por lançamentos, voos e recepção. Neste momento aí, na execução desses movimentos, o atleta ele deve demonstrar aí agilidade, certo? Então observe aí que dois atletas também, e pode acontecer também um atleta apenas mostrar estes movimentos. Vamos agora conhecer a característica dos atletas aí, né? Que vai ser considerados como base, intermediário e o volante. De antemão, essas pessoas que são aí lançadas, certo? Como vocês estão vendo aí no ar, são consideradas os volantes. E eu vou estar demonstrando a característica de cada um para vocês agora. Bom, vamos aí às funções aí dos praticantes aí dos atletas. É, a base, né, como vocês podem ver aí na foto, na figura, é aquele que se encontra na base da estrutura da ginástica aí, do movimento. Na prática, essa pessoa aí é a que está por baixo, é a que sustenta todo o conjunto. Tem normalmente capacidades psicológicas e físicas diferentes dos outros indivíduos.
ele é responsável e disciplinador. É o mais forte, é o mais pesado e, porventura, às vezes é o mais alto também dos atletas aí. Então, observe quais são as características do base. Temos aí o intermediário, né? Ou o intermédio. Ele fica aí no meio, certo? Ele deverá ser versátil e combinar aspectos importantes do desempenho do base e do volante. Então ele precisa ter aí um domínio um pouco da base, ele também precisa ter um domínio também do volante que está logo acima dele. Então observa a importância também do intermediário aí nas competições. Temos aí o volante, né? O que seria o volante? É aquele que fica aí no topo do conjunto. Deverá ter grande domínio corporal e alguma força explosiva, porque ele vai ser sempre lançado, muitas vezes, para o ar, para estar fazendo os movimentos dinâmicos. A grande tonicidade muscular é uma característica importante nos volantes, fornecendo assim maior estabilidade e segurança ao base. Esta pessoa também, o volante, ele deve ser uma pessoa leve e ter uma estatura aí, um tamanho inferior ao deste último. Então, o volante, ele geralmente é menor e tem ele deve ser leve também, certo? E a estatura aí ele deve ser um pouco menor do que os outros. Então, esta é a funções dos participantes. Bom, vamos agora conhecer um pouco sobre as categorias que existem aí, né, na ginástica acrobática. Como vocês puderam ver nos outros tipos de ginástica, existe também algumas categorias. Na ginástica acrobática também não é diferente. Temos 5 categorias na ginástica acrobática. Temos a categoria mista, certo? O que seria a categoria mista? Geralmente a categoria mista vai ser um homem e uma mulher. O homem ele vai ser a base e o volante vai ser a mulher. Na categoria mista não temos aí o intermediário, só vamos ter o base e o volante. Temos também a dupla feminina e uma dupla masculina, certo? Na dupla feminina ou na dupla masculina, né? Na dupla feminina, 2 mulheres e na dupla masculina, 2 homens, vamos ter também apenas só o base e o volante. Não temos o intermediário. No trio, o trio ele é apenas composto pelo feminino, certo? Então vamos ter aí na categoria o trio feminino, que é representada por 3 mulheres, que vamos ter agora aí a base, o intermédio ou intermediário e o volante. Então vamos ter aí os 3. E temos o quarteto, né, dentro das categorias, que é praticada apenas por 4 homens. Nesta aí, vamos aumentar aí mais um intermediário. Então, ao invés de a gente ter só um base, um intermédio e um volante, vamos ter aí agora um base, 2 intermediários e um volante nesta categoria, certo? Então, a categoria da ginástica acrobática temos aí 5. Mista, uma dupla feminina, uma dupla masculina, um trio feminino e um quarteto masculino, ok? Bom, vale ressaltar só o que eu estava falando anteriormente sobre, né, os exercícios estáticos e dinâmicos. Vocês viram aí eu falando que em algumas competições, né, no nível ali mais avançado, no nível master alto, os atletas eles precisam, além de fazer os exercícios estáticos ou dinâmicos, eles precisam fazer também os exercícios combinados. O que seriam esses exercícios combinados? É uma mistura de exercícios estáticos com exercícios dinâmicos. Só para ressaltar aqui a nível de informação, ok? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre as pegadas, né? Que são tão essenciais aí nesta modalidade. Claro, sem essas pegadas, sem ter conhecimento da pegada aí no parceiro, os movimentos não seriam realizados. Existem vários tipos de pegadas, certo? Eu trouxe aí algumas para vocês. A primeira, vamos ver aí, né? É a pegada de braços, usada para suportar, que é essa daqui, certo? Usado para suportar aí um apoio invertido. Temos aqui a pegada de pés, né? É usada para suportar o volante pelos pés.
serve para suportar e para dar impulsão também a este volante. Temos aqui, observe aí, né? A pegada entrelaçada, ou até a famosa cadeirinha, como a gente costuma brincar, né? Usada para suportar e para lançar o colega para o alto, o volante aí para o alto. Temos aqui várias aqui, né? Temos aí a pegada simples, pegada pelos pulsos, a estafa, entre outras pegadas aí que são fundamentais também dentro da modalidade. Pegada frontal, pegada pelos punhos também. Aqui temos aqui algumas pegadas pelos punhos, certo? Que é usada para puxar o companheiro na formação de uma pirâmide. E assim sucessivamente. Como falamos dos bases, né? Vamos ver aqui alguma postura, né? Correta aí que o base deve exercer aí na função que ele ocupa. Temos aí a posição sentada, que é a primeira posição aí, que ele é feito para suportar corretamente o volante, e ele deve manter aí entre o tronco da coxa e a perna um ângulo de 90 graus. Temos a posição de pé, que o base ele deve ficar aí, ter as pernas afastadas, contraindo o músculo das nádegas para evitar a oscilação da bacia. Deve manter a coluna também sempre alinhada para suportar tudo direitinho. Não pode ter a coluna, como vocês podem ver aí na foto, desalinhada, porque pode haver desequilíbrio e derrubar o volante. E temos a posição deitado. Entre o tronco e os membros inferiores, o base deve manter aí um ângulo de 90 graus reto. Bom, vamos falar agora das estruturas dos elementos da ginástica rítmica, certo? Temos aí, né, os montes. O que são os montes? Então, os montes nada mais é do que um elemento técnico aí em que o volante sobe para o base, certo? Então, o volante ele vai subir para o base. Ele vai sair do chão, né, do solo, vai para o base, aproveitando aí os membros como apoio. Os membros, claro, do base, como apoio para subir. E ele nunca vai perder o contato aí com o base. Então, o base vai estar sempre segurando ele até a sua volta ao solo. Os desmontes, o que significa os desmontes? Caracteriza aí pela perda do contato do volante com o base. Então, nos desmontes, o que acontece? Vamos ter aí, o volante ele vai estar saindo do base para o solo. Só que nessa saída aí, ele vai perder o contato. Então, na saída dele, ele perde o contato com o base. Havendo aí uma fase de voo, claro, antes da recepção aí, antes da chegada aí no solo. Temos o apanhados em voo, que inclui todos os elementos que terminam no momento em que os bases, ou a base, claro, apanha o volante, após uma fase de um período ou um período de um voo. Então é a fase que aí os bases, ou a base apenas, vai segurar, vai recapturar novamente o volante que estava fazendo algum lançamento, algum voo. E temos também os elementos, né, em fase de voo, que é aí quando os bases ou base lançam do solo ou até mesmo do base esse volante para o ar. Bom, e para finalizarmos aí a nossa aula de hoje, segue um vídeo aí no qual é possível observar os diferentes tipos de exercícios, analisar as funções dos distintos ginastas, como base, intermédio e volante, observar as posturas dos bases nas diferentes posições, a estrutura dos elementos, os montes, os desmontes, os voos, os elementos individuais, etc. As diferentes técnicas de subida, os diferentes tipos de pegas utilizados mediante cada situação, bem como todas as coreografias com uma música instrumental, que é uma das regras que vamos estar vendo nas próximas aulas.
Bom, enquanto vocês vão assistindo aí, né, alguma das coisas que acontecem aí na ginástica de tudo que a gente falou, vamos falar um pouquinho sobre o código de pontuação, né? Dentro do código de pontuação da ginástica acrobática, existem os juízes, que são compostos aí por um chefe de mesa dos juízes, certo? Dois juízes de dificuldade, quatro juízes de execução e quatro juízes de artística. Além disso, vale ressaltar o quê? O tempo de duração das modalidades aí, todas as modalidades, é de 2 minutos e meio. São descontados 0,1 ponto a cada segundo a mais aí desses 2 minutos e meio. Quando acontece também a falta de tempo, né, dos 3 segundos aí, quando faz as figuras lá que eu falei, quando eles estão fazendo as figuras no movimento ali estático, são descontados 0,3 pontos para cada segundo a menos. Então eles têm que fazer exatamente 3 segundos. As ginastas ela devem usar colãs, os ginastas homens devem utilizar shorts ou até mesmo calções. Devem ter uma originalidade na sequência e nos exercícios. Deve também mostrar a dificuldade de cada exercício na execução das figuras também. Não é permitido a saída do tablado, assim como na ginástica artística, certo? Ou na ginástica rítmica, eles não podem sair do tablado. O tablado ele tem 12 por 12 centímetros, é um quadrado de 12 por 12, né? Um quadrado tem todos os tamanhos, todos os lados iguais. Então tem 12 metros, desculpa, de cada lado. Outra coisa importante que vale ressaltar: na ginástica acrobática, diferentemente da ginástica de solo, da ginástica artística ou da ginástica rítmica, na ginástica acrobática não se utilizam a voz na música, só utiliza apenas o instrumental. E os atletas, né, a entidade ali, o grupo que vai apresentar, eles podem utilizar mixagem. O que seria mixagem? É juntar vários estilos musicais, apenas estilos sonoros, instrumentais, dentro da sua composição musical. Outra coisa importante é o diagrama de exercícios. Antes das competições, os atletas eles devem informar, né, a banca que vai julgar, a banca julgadora, a instituição, eles devem levar e mostrar antecipadamente quais são os movimentos e os exercícios individuais, estáticos e dinâmicos na ordem que irão ser executadas. Então, o que quer dizer isso? Os atletas, antes de competir, eles vão ter que levar, certo? Um diagrama, um desenho, que seria o diagrama desenhos, dos movimentos que eles vão executarem. Para que, na hora do julgamento, na hora da competição, os jurados vai estar ali cientes do que eles vão apresentar, podendo dar sim a nota correta ou despontuando caso ele não venha fazer algo que está ali mostrando no diagrama que ele apresentou. Vale ressaltar que na arbitragem, né, temos aí, né, como eu falei, o chefe do painel de juízes e temos também, né, os juízes aí que vão julgar a execução. Eles vão avaliar a amplitude, a forma corporal, os passos, os tremores, as quedas, os exercícios incompletos. E já os juízes artísticos, eles vão analisar e julgar a utilização do solo, do espaço, a diversidade de elementos coreográficos, uniforme, etc. E aí vai juntar essa nota no final e dar a somatória final desse atleta. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. E essa é a nossa aula.